Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de 26 de abril de 2025, um sábado que está com a temperatura muito agradável em Ribeirão Preto, nesse momento 26 graus, mas ela deve subir mais um pontinho aí, segundo a meteorologia, deve chegar aos 27 ainda hoje, nesta tarde. Hoje pela manhã nós tivemos 18 graus, aí a amplitude térmica de 9 graus, né? É bem típico, característico do outono brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Amanheceu nubloso, choveu e a possibilidade de chuva de 15%. A umidade relativa do ar está bem bacana, 69% por conta da chuva, né? E nós estamos aqui passando para poder falar algumas coisas que são necessárias, tá? Tem gente que fala, tem coisas que é desnecessário falar. Algumas coisas sim, outras nem tanto. Vamos falar então aqui a respeito de exercícios entre 10 e 16 horas, tá? Mesmo que esteja nublado, se estiver chovendo, muito dificilmente você não vai fazer exercício, né? Então, muito provavelmente você não vai fazer, né? Não vai fazer exercício entre 10 e 16 se estiver chovendo. Se não tiver nublado, tiver calor, o conselho é para que não se faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por quê? Porque você pode pegar uma insolação e uma desidratação. E aí vai precisar do sistema de saúde, tá? Outra coisa, mosquito da dengue e escorpiões. Mosquito da dengue é o rajadinho, aquele Aedes aegypti. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, pode te levar a óbito, tá? Então cuida aí para que você não tenha nenhum criadouro, nenhum lugar propício para que esses mosquitos façam um lugar de habitação dentro da sua casa ou no seu ambiente aí. Então limpa tudo, tira qualquer possibilidade de acúmulo de água limpa, tá? Água limpa eles amam. Então aí torna-se um criador do mosquito Aedes aegypti e rapidinho as larvinhas já estão ali tremendo e já eles estão voando e picando você novamente. Então presta atenção. Cuida do seu pedaço. Esquece o pedaço dos outros. Cuida da sua parte, tá? A prefeitura não faz, então liga no 156. Tô falando aqui de Ribeirão, tá? Liga no 156 e reclama lá. Outra coisa, escorpiões. Tem sido um grave problema, porque chove, fica úmido, as madeiras, aquelas porcariadas que ficam jogadas lá no fundo do quintal, se tornam um ambiente favorável para os escorpiões. E quando muita água nesse local, eles querem fugir de lá, porque senão eles morrem afogados. Aí eles entram para dentro da sua casa. Esconde lá no seu quarto, num lugarzinho escuro, quentinho, não sei o quê, já ele está picando você. A picada do escorpião é doída demais, tá? Quem já foi picado sabe que o negócio não é fácil. Então, presta bastante atenção no que eu estou falando e faça os protocolos necessários. Limpe a sua casa, o seu local de trabalho, limpe aí o lugar onde você vive e não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Pronto. Resolvido esses problemas, dados os recados, os avisos, né? Então agora nós vamos para a palavra de hoje. E eu quero começar com uma situação que aconteceu ontem e alguns de vocês falaram, nossa, mas apareceu assim 11 horas. Tinha gente 11 horas da noite perturbada com um monte de coisas que estão acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, acontecendo para todo lado, injustiças em todo lado, com problemas por todo lado. E aí as pessoas estão com dificuldade tanto de descansar como de desacelerar, como apagar, né, para poder dormir, e remédios fortíssimos, caríssimos, não estão fazendo efeito, porque a pessoa não consegue dormir. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Esses dias, eu estava analisando e alguém falou para mim que os vídeos curtos no YouTube dão mais visualizações. E aí eu comecei a pensar, falei, será que é por isso que o nosso não tem tanto? Alguém disse, porque o senhor não pede para poder a pessoa ir lá e ficar sócio do canal, entrar no canal, se filiar, deixar o like, comentários, não sei o que, só porque eu não vou fazer isso. Você sabe o que é que precisa para que isso aconteça. Então, se você quiser, você entra aí e coloca o seu nome aí
no canal e junta aí com outras pessoas, fale para outros, passe para outros, repasse. É isso. Então eu não posso perder tempo falando de escorpião, de dengue e de exercícios, mas eu posso ficar pedindo. É chato isso daí. Então, ontem à noite uma pessoa que sempre reclamou disso, os vídeos são muito compridos, as lives são muito compridas, que fica lá gravado, mas fica... Aí ontem à noite ela passou dificuldade. Sabe por quê? Porque vivem querendo estar somente no lugar onde tem uma oração. É rapidinho. Aquele negócio de marmita, sabe? Fast food, um evangelho fast food, que traz pra gente, nunca explica como é que o sujeito tem que fazer para que na hora da angústia, na hora do problema, na hora da dificuldade, ele faça a parte dele. Sabe? É bem por aí. Eu, mais ou menos, não tô bravo não. Só tô dando um puxãozinho, sabe por quê? Porque eu fui fazer o teste e coloquei lá num negócio que chama Shorts do YouTube. Vídeos pequenininhos. E o negócio explodiu de visualizações. Enquanto um aqui no YouTube tem 5, lá teve 130. Acredita? Lá só chama visualizações para pessoas que estão passando lá, correndo, não sei o que lá, e estão querendo comer um fast food de palavras, sabe? Achando que com isso vão pro céu. Não vai não. Não vai, tá? Presta atenção aqui, que não vai. Você não entra no céu se você não aceitar Jesus, se você não fizer o que ele está pedindo, se você não mudar de vida. Não entra no céu. E tem outra coisa, sabe de uma coisa? Pessoas que estão deitadas em um leito hospitalar, que não vão para lado nenhum, achando ruim que o vídeo é muito comprido. Você vai aonde? Esse que está dando problema ontem pro corpo de enfermagem está internado. Porque não consegue dormir, precisa de uma oração. Precisa? Por que não ora? Eu não sei nem como é que faz. Nunca ouviu a oração? Nunca viu como é que faz? Fica reclamando do vídeo comprido, mas não aprende a fazer, né? Não aprendeu a palavra. E aí, quando acontecer do problema aparecer, e vai aparecer, aí fica nessa situação. Pede pro capelão gravar. Olha, ontem foi um negócio atípico, porque eu estava fazendo uma outra palavra, atendendo uma outra pessoa, eu estava acordado, mas do contrário, não faço não. Não faço, porque durante o dia as pessoas já ouviram, e inclusive essa também já ouviu. Então, presta atenção aqui, o poder da fé. Hoje eu vou falar do poder da fé, e é a fé que estava lá naquele garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, lembra? É a fé que estava nele. Veja só o que é que tem aqui para nós nesse dia. Vai ser bem rápido, eu não vou demorar, para que você também não fique reclamando, né? Mas veja aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 11, versículo 23, diz assim, Jesus falando, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se alguém disser a esse monte, e apontou para o monte, esse monte aí, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer, então isso será feito. Eu gosto quando aparece essa palavra então, porque ela quer dizer que assim então será feito, mas depois que fizer o outro. Se você fizer e falar, crer no coração, não duvidar, você vai falar para alguma coisa, seja um monte que for, mesmo que não seja um monte de terra, mas um monte de problemas, um monte de dificuldade, um monte de tristeza, um monte de falta de sono, né? Insônia demasiada, né? Isso tudo. Aí você vai falar com fé para insônia, você não pode tomar conta de mim. Eu sou propriedade de Jesus e a minha tranquilidade, a minha esperança está no Senhor. E é o Senhor quem garante a minha vida, é o Senhor que garante aquilo que eu estou fazendo, e é Ele que por Ele e que são todas as coisas. E aí você fala assim, fala para a insônia isso, e deita e descansa, dorme. Por que depois que o capelão foi fazer a oração, que aí a pessoa dormiu e passou a noite inteira e acordou hoje às 7h10 da manhã? E o corpo de enfermagem já tinha sido trocado na hora que a pessoa acordou. E era 11 horas da noite e não dormia de jeito nenhum. Só depois que o capelão orar? Não, é porque não aprendeu que ela tem que exercitar a fé dela.
não pode duvidar no coração. Precisa falar para o problema, declarar para o problema, expulsar aquele espírito maligno que está perturbando o sono. É assim. Mas a live é comprida demais, o capelão demora demais, então depois não pode reclamar, entende? Gente que fica deitado numa cama 24 horas por dia, reclamar de tempo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está fechando essa conta. Presta bem atenção no que eu vou falar e eu quero ser bem rápido hoje. Você não vai poder reclamar disso. A fé que move montanhas ou que remove montanhas, ela, quando Marcos está relatando isso daí, eu afirmo a vocês que é verdade, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer, então isso será feito. Essa fé é uma fé que é uma fé ativa, não é uma fé passiva, não é uma fé bobinha, é uma fé audaciosa. Tem que falar e crer. Quando nós cremos no poder de Deus, grandes coisas podem acontecer e acontecem, e muitas vezes você fica esperando que os outros façam, porque você não quis gastar 30 minutos do seu dia vendo a live e aprendendo o que é fé, para poder exercitar a sua fé, aí você não tem. Presta bem atenção numa situação. Um atleta que se machuca numa lesão grave, eu estava olhando isso agora há pouco, ele acredita que um dia ele pode voltar a competir. E com essa confiança ele começa a perseverar, ter fé e fazer os exercícios, as fisioterapias, superar os obstáculos, fazer aquilo que é necessário, e daqui a pouco ele está lá no campo correndo. E aí isso inspira outros. Tem gente que acha que só porque caiu, porque deu problema, porque não sei o quê, que está com um problema na perna, em algum lugar, no joelho, tornozelo, quando é de jogador, né? E aí a pessoa fala, ai, olha só, vive lá desse jeito. Não, isso aí é inspiração. Isso é momento de inspiração para os outros e superação também. Se você tivesse ouvido as lives e visto a live, assistido as lives certinho, você saberia movimentar a sua fé para poder expulsar aquele espírito de insônia que estava batendo na sua porta ontem à noite. E me parece que eram 5 pessoas. Não era um só que aflorou, que desesperou, que não conseguia, que não queria ficar sentado, não queria ficar deitado, que não queria. E aí foi só orar, em uma oração simples, curta, rapidinha, expulsamos o espírito maligno e pronto, acabou. Por isso que Jesus gastava tempo na oração e muito pouco tempo expulsando demônios. Tem gente que passa dias tentando expulsar um demônio e não consegue, porque não ora. Porque se tivesse investido tempo na oração, a hora de chegar na cara do demônio era fácil. Na hora do diabo era fácil. Entendeu? Tô bravo não, tá? Então presta atenção. A primeira coisa, a fé que remove montanhas, ela precisa ser ousada. É isso. Ela precisa ser ousada e nós não podemos deixar ela ser passiva. Ela tem que ser uma fé ativa. Ela tem que atuar todas as horas. Fé no impossível. Se é possível, não precisa de fé. Sabe? Aqueles negócios que você fala assim, com o dinheiro que eu tenho eu consigo pagar. Não precisa de fé para isso. Agora, com o dinheiro que eu não tenho, eu vou dar conta de pagar. Aí exerce fé. Deus vai movimentar uma situação, fazer o mundo virar em teu favor. Se for necessário, vai aparecer pessoas para suprir e fazer aquilo que é necessário. Ok? Então presta atenção. Fé no impossível. O versículo que baseia a fé no impossível está falando assim, Jesus olhou para eles e disse, para os seres humanos, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. O que é possível para os homens, é possível para Deus também. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Você vê que muda a equação? Tudo é possível para Deus. Mateus, no capítulo 19, versículo 26. Então aqui eu chamo a sua atenção assim, não existe limites para o poder de Deus. Não tem limite. Existem limitações aqui na nossa mente, no nosso coração, quando nós não exercemos aquilo para o qual nós somos chamados. O nosso papel é confiar no impossível, no Deus do impossível, no Deus da provisão, no Deus que faz as coisas acontecer
no momento certo, na hora certa, e nada do que ele faz está fora de ordem. Percebe? Você não vai ver daqui a pouco, a hora que der 18 horas, o sol brilhando. Não vai. O sol já estará descendo e a lua, se não houver nebulosidade, vai aparecer, as estrelas também, porque é tudo com ordem e decência, e aquilo que é impossível para o homem. Quer ver uma coisa impossível para o homem? Faz uma oração e pede para o sol brilhar à noite, vê se ele vai brilhar. Ele não vai brilhar à noite. Tudo é feito com ordem e decência. Deus não vai atropelar essa situação se não houver um propósito. Então presta atenção, não há limites para o poder de Deus, mas há limites para o ser humano. E o ser humano se limita a todo momento. Ontem foi assim uma declaração de tudo que você pode dar, dizendo assim, ó, estou limitado a fazer uma oração de 4, 5 palavras. Não há limites para o poder de Deus, mas há limites para o poder dos homens. Então preste atenção nisso daqui. Um pai que ora pela recuperação de um filho que é doente, mesmo quando os médicos dão poucas esperanças, às vezes acontece tem gente que pensar que o camarada é doido. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Tá pirado. Olha a situação que tá o filho. E os comentários, o burburinho em volta é que tá ficando doido. Não pode. Isso não existe. Nunca houve numa situação como essa. Pronto. Nunca houve o impossível. O impossível vai acontecer. E aí vira e mexe. Quase sempre acontece. De alguém que estava lá ajoelhado do lado do leito, na caminha do seu filho, orando por ele. E daí uns dias ele sai para a porta do hospital e vai embora de mãos dadas com o pai e a mãe, agradecendo a todo mundo, obrigado pelo apoio, obrigado. E o impossível aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus resolveu fazer as melhores tecnologias, os melhores equipamentos, os melhores medicamentos, os melhores processos e prontuários, tudo isso. Não tem efeito. Se Deus não intervir num problema de dificuldades que é impossível para o homem, não tem jeito. Então presta atenção. Toda vez que acontecer alguma coisa agora, eu vou começar a chamar a atenção de vocês. E aqueles que às vezes ficam aí dando trabalho para o corpo clínico, corpo médico, corpo de enfermagem, o pessoal que toma conta aí, os técnicos de enfermagem que sofrem demais na mão de pessoas que deveriam ter fé e às vezes ficam alardeando para todos os cantos dizendo, eu sou crente, é nada. Você nunca confiou em Deus, você não sabe o que é ter fé. Porque se você soubesse um pouquinho do poder que está na sua fé, que você diz ter, ou que deveria ter, você não faria esse tipo de coisa. Percebe? Então, ó, existe a fé que move montanhas e a fé que trabalha no impossível. Quando todo mundo está dizendo que não, faz acontecer. E existe aquela fé que não é passiva, mas é uma fé ativa. Presta atenção que quando o escritor de Hebreus disse, em Hebreus no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Existem coisas que nós vamos receber, mas ainda não podemos ver. Isso é fé. Existem coisas que vão acontecer, mas que nós ainda não podemos ver. Isso é fé. Existem coisas que vão acontecer sem ninguém estar sabendo nesse momento, e a fé no seu coração, aí no seu interior, está dizendo, vai acontecer. Continue fazendo. Vai acontecer. No momento certo, vai acontecer. Um dia eu estava olhando um depoimento de um piloto de avião, e todos os pilotos que estavam sobrevoando aquela cidade, naquele momento, tentando fazer uma aterrissagem, e o que aconteceu foi que esse piloto era crente. E aí ele começou a orar a Deus. Ele falou, Deus, me mostra um flanco, me mostra uma abertura, me mostra um lugar onde eu possa entrar e sair do outro lado e pousar esse avião, que a gasolina já está terminando, o combustível já está terminando, e eu não vou ter jeito de continuar. Os outros todos ainda têm um pouco de combustível, mas mostra para mim um flanco no meio aqui dessa tempestade, no meio
turbilhão de nuvens aqui me mostra. E dentro, no coração dele, a fé diz para ele: vai aqui, vai abrir aqui. E ele falou com o copiloto, que aliás era uma copiloto, estava aprendendo, disse: vai aqui, ó, nesse lugar, mas ali está escuro, vai aqui, ó, vai aqui, vai por mim, vai aqui. Eu creio que ali vai abrir. E na hora certa, Deus abriu um flanco nas nuvens e ele passou e conseguiu colocar o avião com mais de 300 passageiros no solo. Aí você fala assim: se não for Deus, um sopro dele afasta as nuvens, abre um flanco e põe esse avião no chão através da fé de um que estava lá. Os outros todos podiam estar gritando, fazendo barulho, fazendo sei lá o que, gente com fone de ouvido, gente que não estava nem aí com o que estava acontecendo, gente que não estava nem preocupado com a situação. É bem assim. Na maioria das vezes, a fé ativa, ela está num momento em que as outras fés estão... tá tudo bem, isso sempre foi assim. Na hora da tempestade sempre é assim. Daqui a pouco dá um jeito, o vento sopra. Se tiver alguém com a fé ativa, aquilo acontece no momento que é necessário. A fé, presta bem atenção nisso aqui, a fé nos impulsiona a agir, mesmo sem enxergar os resultados de imediato. A fé nos impulsiona a agir. Um jovem ou uma jovem que decide abrir um pequeno negócio confiando em Deus, em pouco tempo vê o seu empreendimento prosperar. A fé que ela movimentou, que ela ativou, começou a fazer o empreendimento prosperar. E aí, quando vê que aquele empreendimento está prosperando, aí ela pode reconhecer que foi Deus. Foi Deus. Hoje, quando eu ouço o depoimento desse meu amigo que é piloto, e ele diz sempre no final: eu não tinha capacidade. Eu não estava vendo o flanco que ia abrir. Mas, quando eu orei, algo gerou uma fé dentro de mim. Eu falei: foi o Espírito Santo. Foi Deus. E foi mesmo, pastor. Foi Ele que fez. Todos os outros voos que estavam esperando tiveram que ir para uma cidade próxima para poder fazer lá, porque lá não estava tendo aquele turbilhão de chuva, aquele monte de nuvens. Tiveram que pousar numa outra cidade próxima. Mas ele usou o flanco e ele estava no momento certo, na hora certa. Quando abriu, ele passou. É assim que Deus vai fazer com você. No momento certo, na hora certa, Deus vai movimentar o monte, vai movimentar as nuvens, vai abrir uma porta, vai abrir uma janela e a sua vida vai mudar. Simples assim. Não precisa ficar correndo, pulando daqui para lá. Não. O que você precisa é movimentar a sua fé. Aliás, eu tenho sempre aqui um negocinho que fala aqui, ó, tá vendo aí, ó? Deus atende fé. Ele atende fé, meu irmão. É fé que Deus atende. Reclamação Deus não atende, murmuração Deus não atende, ladainhas não atende. Ele não atende esse negócio de ficar fazendo picuinha, de ficar fazendo, colocando pessoas em dificuldade. Não, Deus atende fé. Presta atenção que Deus atende fé. E eu vou fazer essa live hoje com 30. Me deram 60, né? Mas eu vou fazer com 30, para você não reclamar. Então presta atenção, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais de 30 aí, para você que é reclamão, mas vê se aprende a usar a sua fé, tá bom? Você vai aprender a usar a sua fé se você continuar olhando, vendo, assistindo as lives, mesmo que você está deitado aí. Mas eu estou deitada na cama de hospital. E deitado você não aprende as coisas? Aprende, tá bom? Pode continuar. Jesus afirmou que se você tiver uma fé, e fé verdadeira, e disser a um monte, seja ele um monte do que for, levante-se e saia daqui. Saia, eu te repreendo em nome de Jesus, você não vai mais atrapalhar o meu caminho. Você não duvidar no seu coração,
mas crer que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então será feito. Tá bom? Então, continue confiando no Senhor, continue fazendo o melhor pelo Senhor. Eu tenho uma relação de pessoas porque eu oro sempre. E hoje eu vou orar por elas novamente. Se você não tem a sua ainda, você faça aí uma relação, você está chegando agora. E esse puxão de orelha não foi para você que está chegando hoje, tá? Você ainda não aprendeu, não sabe como é que movimenta. O capelão faz assim mesmo, ele fala, porque depois não podem reclamar, tá? A primeira coisa que você precisa aprender aqui é assim, nós não falamos de religião, nós falamos de Bíblia, nós falamos de Jesus Cristo, de salvação em Cristo Jesus. Não existe salvação em outro nome a não ser o de Jesus Cristo. Não existe. Não existe sacrifício que possa ser feito para poder perdoar os seus pecados. Não existe, já foi feito. Foi entregue ali na cruz do Calvário o sangue de Jesus pelos meus e pelos seus pecados. Se você está chegando agora na live, se você está ouvindo ou vendo essa live pela primeira vez, você ainda nunca esteve no momento da oração, então presta atenção. Não existe salvação fora de Jesus. Você precisa entender isso. Não existe nenhuma oportunidade após a morte que possa fazer com que você se achegue ou chegue aos céus. Você não vai entrar no céu se não for através de Jesus. Sabe por quê? Porque foi ele mesmo que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio só em Jesus. Por isso que ele mandou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É isso. Tá bom? Então você que está chegando aí agora, lembre-se daquilo que eu falei agora há pouco. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Rejeitar tudo que foi feito para trás e seguir os mandamentos do Mestre. Simples assim. E aí você vai ter um lugarzinho no céu. Tá bom? É isso. E vocês que estão chegando agora, vocês que aceitaram, vocês que estão voltando, para mim é uma alegria muito grande. Eu não gosto nem muito de ficar falando porque eu me emociono, porque esta é uma posição, uma situação, uma decisão que muda a história da pessoa, muda a história do ser humano na eternidade. E saber que eu posso afetar a eternidade é muito bom, sabe? Então presta atenção. O mundo espiritual está aí, ele existe e ele é ativo, tá? A sua fé também tem que ser ativa. Não pode ser uma fé passiva. Ela precisa ser uma fé ativa e que faz a diferença. Tá bom? Você que está chegando aí agora, não se assuste não. Nós somos assim mesmo. Nós não falamos de religião. Você nunca vai ficar sabendo se não me perguntar no particular ou pessoalmente aonde que eu vou, o que é que eu faço, Não. Presta bem atenção, o que eu estou aqui para poder falar é a respeito de Jesus. Não estou aqui para falar de mim, não. Não estou aqui para contar a historinha de mim, e mesmo porque pode ser que você não ouça mais a respeito de Jesus, saia do hospital e vá embora para o lugar onde você vive e nunca mais acesse o momento da oração. Mas você vai saber que um dia alguém falou para você que salvação somente por Jesus, tá bom? Você vai ter consciência de que lá na frente as pessoas vão falar para você, mas você ouviu. Tinha lá em 2025, em 2024, em 2023, um homem que falava quase todo dia. Era um sujeito meio desengonçado, que às vezes falava meio bravo, mas era verdade. Eu prefiro que você fique bravo comigo, fique constrangido, mas ouça a verdade. Alguém já disse acertadamente: melhores são as correções e os puxões de orelha daqueles que querem o nosso bem do que os afagos e tapinhas nas costas daqueles que não se importam conosco. Eu fico muito, muito assustado quando eu vejo pessoas ouvindo pessoas que nem se importam com ela, que nem estão aí com a eternidade dela. Depois, lá na eternidade, não pode reclamar, tá bom? É isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão passando por a dificuldade de um luto, aqueles que tiveram a sua família enlutada nesses dias, que um ente querido, um amigo, um familiar, um parente, foi ceifado da sua vida.
Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo console os corações desses familiares, desses amigos, desses parentes e traga a alegria que é necessária sobre a vida de cada um deles. Console esses corações em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão voltando ao caminho do Senhor, aqueles que estão chegando ao caminho do Senhor, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, perdoar os seus pecados e fazer com que eles possam ser prósperos e atuantes, ativos na tua obra, pregadores do teu evangelho. Eu oro para que o Senhor dê graça, saúde e paz, muita prosperidade sobre a vida de cada um deles. Eu oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, oro pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família, oro também pelo Fabiano, pelo seu tio, todos aqueles que estão em recuperação de alguma intervenção cirúrgica, de uma cirurgia, aqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde, aqueles que estão deitados num leito de hospital ou em casa, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, na opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que age na sua vida, na sua família, no seu empreendimento, na sua empresa, e abençoo todos os empregadores, empregados e desempregados desse nosso Brasil. Eu oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda e a Luzinete e a avó Tereza, oro pelas suas famílias, oro também pelo Eduardo de Piracicaba, oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos da Sandra, Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles também. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Que o Senhor dê graça, saúde e paz a cada um deles. Dê paciência para os cuidadores também. Aonde quer que tenha um cuidador de um idoso, de um doente, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que deveriam estar nas creches, escolas, mas hoje estão descansando, porque hoje é um sábado. Então, sábado é dia de descanso, de recarregar as suas baterias, para na próxima segunda, no dia 28, poderem voltar ao banco escolar e aprender aquilo que é necessário para a formação de homens e mulheres com cidadania brasileira e que possam ter o exemplo de homens e mulheres que os instruíram em conformidade com aquilo que prevê a legislação brasileira. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude na nossa caminhada e nos faça prósperos nessa terra, para que possamos abençoar outras pessoas também. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Não dá para ficar mais, tá bom? Deus abençoe, um abraço.